O ministro Paulo Guedes tenta passar uma imagem de homem poderoso, de homem decidido, de homem corajoso. Mas, na verdade, a gente sabe que se trata exatamente do oposto. A gente reconhece as pessoas nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. E é exatamente isso que está acontecendo ao longo dos últimos meses, até antes mesmo da crise provocada pelo Covid-19. Paulo Guedes morre de medo de qualquer contato com a população. Ele morre de medo de qualquer contato com a imprensa. Vocês devem ter percebido, faz séculos que ele não dá uma entrevista coletiva, que ele não conversa com jornalistas. E isso mesmo no tempo em que ele era ainda considerado queridinho, né, desses chamados especialistas, com muitas aspas, do mercado financeiro. Agora, então, a coisa desandou de vez. A especialidade dele, né, nessa tentativa de transmitir algum recado, foi conversar com seus amiguinhos do sistema financeiro, seus amiguinhos dos bancos, os donos dos bancos, os gerentes, os altos administradores do financismo brasileiro. Ele adora, né, vai dar isso que hoje a gente chama de live, né, em português, essas entrevistas ao vivo, mas que, na verdade, é um espaço para ele dizer o que ele pensa, para ele passar os recados dele. E mesmo assim, ele acaba falando bobagem, né? Mesmo do seu ponto de vista. A última foi agora para os amigos do Itaú, né? Paulo Guedes vai e dá uma live para o Itaú, como já fez com uma série de outras grandes instituições do sistema financeiro. Pois nessa conversa ao vivo com a nata, né, das finanças brasileiras, ele se sai com aquela de que, na verdade, no nosso país nós temos 200 milhões de trouxas comandados por meia dúzia de bancos. Isso falando para um daqueles 6 grandes bancos que ele se refere. Ele só tem razão num fato. O sistema bancário brasileiro é extremamente concentrado e oligopolizado. Mas, felizmente, né, a gente ainda tem, dentre os grandes agentes do sistema financeiro, alguns bancos públicos. A gente tem o Banco do Brasil, a gente tem a Caixa Econômica Federal, a gente tem o BNDES, a gente tem o Banco do Nordeste, a gente tem o Banco da Amazônia. Que, diga-se de passagem, o Paulo Guedes pretende privatizar. Ele já falou diversas vezes, desde a época da campanha, que para ele as empresas estatais e os bancos públicos têm que ser privatizados. E, mesmo assim, ele diz que a população, os 200 milhões de trouxas, na mão de poucos bancos. Se ele tivesse um mínimo de vergonha na cara, primeiro, ele iria reconhecer que os 200 milhões de trouxas, eles são cidadãos e cidadãs brasileiras que, infelizmente, dependem do grande poder desse mercado financeiro hoje em dia. Isso é verdade. Mas o que devia ser feito é exatamente o oposto do que o Paulo Guedes está propondo. Deveria se utilizar justamente o poder de pressão que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, por exemplo, ainda têm nesse mercado chamado do varejo, né? Quer dizer, aquele banco que a gente tem conta, que a gente tem o cartão, que a gente paga as nossas obrigações, etc., para pressionar os grandes bancos privados a terem um comportamento menos expoliativo, menos explorador e mais civilizatório. Porque a União, o governo federal, é dono desses grandes bancos públicos. Mas Paulo Guedes faz exatamente o oposto. Ele quer que Banco do Brasil e Caixa Econômica, enquanto não sejam vendidos, porque o sonho dele é vender para o capital privado, eles tenham um comportamento idêntico a Itaú, Bradesco, né, e Santander e esses grandes bancos que nada mais nada fazem do que senão extrair rendimentos para se transformarem em lucros para os seus acionistas. Tanto que há décadas, né, o Brasil
proporcionou, né, a essas instituições lucros sistemáticos a cada mês, a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano, bilionários. Mesmo agora na crise, quer dizer, todo mundo quebrado, o país totalmente parado, a população desempregada, na penúria, mas os lucros dos bancos são plenamente assegurados. Por quê? Pela política econômica e pelos interesses que o Paulo Guedes defende à frente do Ministério da Economia. Então, Paulo Guedes, os 200 milhões de trouxas, eles não são exatamente os trouxas que você considera. São cidadãos e cidadãs que, infelizmente, são explorados e são subordinados aos interesses crescentes do poder dos bancos. Então, não existe essa história de vamos criar milhões de bancos pequenos. Isso não existe, o mercado é extremamente concentrado. A única forma de fazer valer o desejo da maioria da população é exatamente você ter bancos públicos, republicanos, que trabalhem no serviço do interesse popular, do interesse nacional, e não na busca do lucro. O caminho é um só. É democratizar o acesso ao crédito e fazer com que a política do sistema financeiro, a política dos bancos, seja cada vez mais objeto de políticas públicas.